Gente, meu pai tá ali, ó. Tá fazendo fogãozinho de lenha. Olha que bonito. Meu pai tá ali, ó. Fazendo outras coisas, né, pai? Forno de lenha. Usando o fogão, viu? Dá pra ele aí, Nutella. Olha. Olha o fogãozinho. Tá tudo bonito. Vamos testar. Nós vamos testar daqui a pouco. Daqui a pouco nós fazemos uma comidinha aqui nele, né, gente? Olha. E é tchau pra vocês.